Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma noite nesse evento aí que começou ontem na segunda-feira e vai durante a semana toda aí, que é a Semana da Educação, proposta pelo DEA da Pedagogia, que chamou então todos os outros DAs das licenciaturas para estarmos aqui conversando com vocês nessa semana maravilhosa que é a Semana da Educação. Então, pessoal, hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre educação popular, cursinho popular. Então, teremos hoje aqui a professora doutora a Olga, né, que ela é... Gente, eu vou usar uma colinha aqui, tá? Porque ela é muito importante. Ó, ela é graduanda em Educação, especializada em História e Ciências Sociais e doutora em Ciências Pedagógicas pela Universidade Pedagógica de Holguín, que fica em Cuba. Ó, gente, também importante, hein? E ela é atualmente a professora visitante do projeto de pós-graduação da UFJF, ministra de uma disciplina letiva na Faculdade de Educação, Pedagogia, além do espaço escolar. A gente também vai ter o pessoal do Garra, a gente tem a presidente do Garra, que é a Gabriela Victorelli, temos o diretor de ensino, o Airan Oliveira, e também teremos o nosso aluno, né, ex-aluno que faz parte hoje da gestão do Garra, que é o Matheus Alves. Então, sejam muito bem-vindos ao evento. Convidados, muito obrigado por estarem aqui. Todos os DAs agradecem vocês por estarem aqui nesse momento e a gente fica muito feliz de estar iniciando mais uma mesa para a gente bater um papo muito legal, tá bom? Um ótimo evento para vocês e qualquer coisa que precisar é só me chamar. E nesse momento, né, para a gente começar aí, a gente vai ficar com a fala da professora Olga. Então, professora Olga, muito obrigado. A fala é toda sua, tá bom? Muito obrigada ao diretor acadêmico da Pedagogia pelo convite. Eu agradeço muito a possibilidade de falar com vocês sobre educação popular e compartilhar nesta noite com o projeto Garra. Então, para mim um prazer. Eu vou a compartilhar uma apresentação para um pouco falar da educação popular. O sea, ir falando um pouquinho de educação popular, de algumas coisas da história da educação popular. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação. Vamos ver se dá tudo certo. Está certo? Bom, então, como havia falado, hoje vamos a falar de educação popular e seu impacto na sociedade. Eu queria dizer que a educação popular surge em América Latina, ou seja, ela surge na América Latina nos anos 60, y con las ideas de Paulo Freire, o sea, esta educación popular que está surgiendo, disculpen, voy a ver si da certo. Bueno, esta educación popular que surge en América Latina, no solo ela está inspirada en las ideas de Paulo Freire, también ela se inspira en las ideas de la teología de la libertación, en el referencial marxista y en las experiencias revolucionarias acontecidas en América Latina en aquellos años, en los años 60. Mas el pai fundador da educação popular é Paulo Freire, como todos vocês conhecem. Eu queria um pouco compartilhar estas palavras de Paulo Freire com vocês, porque eu acho que elas tem a essência da educação popular. E ele fala que quando vivemos em autenticidade exigida pela prática de ensinar e aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, nociológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se demonstrada
con la decencia y con la serenidad. Yo acho que en estas palabras de Paulo Freire está la esencia de la educación popular, una educación popular muy ligada a la práctica, una educación popular que es política, que es ideológica, pero que los conocimientos se construyen en esa práctica, y que es una educación que vela mucho por la ética y la estética. Eu queria um pouco também falar das características da educação popular. A educação popular se caracteriza por estar voltada para a prática, como já falei anteriormente, por ser transformadora, por estar permanentemente fazendo uma leitura crítica do contexto, por ser ação, y una acción que tenga un posicionamiento y una intencionalidad social, política y emancipatoria. Ella precisa do diálogo y el conflicto como factores constitutivos de esos procesos democráticos. Y ella también hace una revalorización de lo humano. E essa Professora Olga, sim. Desculpa te cortar, mas eu acho que a senhora compartilhou errado o seu slide. Então, a gente está vendo só a tela de educação popular e impacto na sociedade. Então, o que podemos fazer? Eu de novo. Isso. E vou tentar de novo. Se não, eu passo para vocês e vocês me ajudam nisso. Eu acho que vai ser... Porque pode ser que eu não volte a fazer certo. Vamos lá. Vamos compartilhar de novo. Vamos lá. Se não dá certo, eu passo para vocês. Me desculpe. Não, sem problema algum. Agora deu certo? Isso, agora tá certo. Isso, tá ótimo. Agora sim. Eu vou aí para trás e para adelante a ver se ela se movimenta. Não? Olha só, a senhora pode colocar em modo apresentação. Para o que a senhora vê, a mesma coisa que está aparecendo na tela do seu computador, a gente também está vendo. Então, acho que se a senhora colocar no modo apresentação, fica melhor. Bom, agora eu coloquei. Agora dá certo? A senhora pode fazer, por favor, passar para frente e para trás para eu ver se deu certo ou não. Bom, agora fui para trás. Acho que é melhor a senhora passar para a gente mesmo o PowerPoint e aí a gente já apresenta, tá bom? Que aí fica assim. É melhor. Ou se vocês preferirem, podemos também falar sem o PowerPoint. Pode ser também. Não precisa. Como a senhora quiser. Se a senhora preferir, a gente está aqui para abraçar. Tá bom. Então, para não... eu vou fechar aqui. E acho que vai ser melhor que eu vá falando. Assim, um pouco com vocês. E vá compartilhando algumas coisas que eu queria compartilhar sobre... Vai ser mais tranquilo, eu acho, que com a apresentação. Bom, já eu havia falado algumas características da educação. Dá para entender quando eu falo, verdade? Porque como eu falo, minha língua sempre sai. Mas dá para entender, eu acho. Bom, eu havia falado um pouco já das características da educação popular. E havia falado que, essencialmente, ela está vinculada à prática, que a educação popular ela é transformadora, por essência, ela é transformadora, emancipatória, e que é uma educação que sempre
siempre está pendiente de tener un olhar crítico para la sociedad y se preocupa mucho y está siempre al lado de las clases populares, o sea, de los más vulnerables, de los desposeídos, de los desarrapados, como falou Paulo Freire. La educación popular, según Paludo, ella tiene su auge, tiene un auge en los años 80, en la década de los 80, ella tiene mucho auge y básicamente en América Latina, y esta educación popular, ella está voltada básicamente vinculada a la democratización, vinculada también a la lucha por los derechos a la alimentación, a la tierra, al teto. O sea, en estos años 80, ella está en auge, vinculada fundamentalmente en esos aspectos. Más ya en los años 90, el Centro de Educación de Adultos de América Latina comienza a plantear que ellos están recibiendo críticas porque la educación popular que se está haciendo es una educación popular que está concentrándose más en las cuestiones económicas y políticas, y que se precisa olhar para otros aspectos sociales que no sean solo económicos y políticos. Ya a partir de ahí, en la década de los 90, acontece un gran debate entre estudiosos de la educación popular, y unos comienzan a hablar que ya la educación popular en los años 90, cuando comienza a olhar para otros problemas sociales, como las relaciones de género, las desigualdades de raza, sexo, los problemas de preconcepto, o sea, comienza a olhar para otros problemas sociales. Se fala que está aconteciendo una refundación de la educación ambiental, y comienza un debate ahí, donde hay algunos autores que falan de esa refundación de la educación ambiental, y otros que no coinciden con ella, con que se fale de que la educación popular se está refundando, porque ella que está adaptándose al contexto y oleando para otros aspectos sociales, pero ella en su esencia sigue siendo y se sigue fundamentando en las ideas de Paulo Freire. Por eso hubo un gran debate ahí, unos consideraban que sí, otros que no. Yo pienso que no hubo tal refundación de la educación popular, y que él fue adaptando a las condiciones del contexto, y como en los años 90 era necesario ir contra el neoliberalismo y contra la globalización, llegar las organizaciones que elevan a frente a la educación popular, o sea, todos los educadores populares que se involucran, comienzan a tratar diversos temas que son muy importantes para la sociedad. Y por eso se faló de refundación, mas eu acho que não houve tal refundação da educação popular. Eu acho que não é possível fazer educação popular sin tener un olhar para una sociedad compleja. O sea, hay que hacer educación popular olhando para la complejidad de la sociedad, abordar los problemas que se han abordado desde la educación popular, tienen que ser abordados desde esa visión compleja, viendo las relaciones que acontecen entre questões políticas, econômicas, ambientais, culturais. Então, não é possível, eu acho, nestes momentos, fazer uma educação popular que não seja integradora e complexa. Isso eu acho que é importante. Há autores que falam que a educação ambiental, que há duas tendências da educação popular.
E se está falando que essas duas tendências da educação popular, uma está vinculada a los movimentos sociais e a las organizações que fazem educação popular de maneira vertical, cuyas ações são basicamente para reivindicar direitos e lutar pelos seus direitos. O sea, essa é uma das tendências da educação popular. Y otra de las tendencias está vinculada a los grupos articulados en redes. Mi experiencia como educadora popular, ven más de esos grupos articulados en redes. Porque yo voy a contar un poquillo cómo yo me formé como educadora popular. O sea, yo me formé como educadora popular en el Centro Martin Luther King, que es un centro que está en Cuba, que trabaja la educación popular en todo el país desde el año 1987, o sea, ya tiene 34 años trabajando, y este centro, él se articula muy bien con instituciones educativas, culturales, científicas, y se articula en todo el país porque este centro que está dirigido por un religioso, o sea, él fala que él tem dos propósitos, uno es religioso y el otro es defender el socialismo en Cuba, o sea, entonces él está interesado en trabajar los problemas sociales de la sociedad cubana, y así por eso ellos se van articulando con varias organizaciones en el país para hacer y formar educadores populares. Entonces, así ellos llegan un día a la provincia de Omoro, en Holguín, articulándose con varias instituciones culturales, con la universidad, y cuando eso yo trabajaba en un centro de pesquisa ambiental, porque realmente yo me acerco a la educación popular por la cuestión ambiental, que es la que yo vengo trabajando hace unos años, y ellos se articulan con todas estas instituciones para formar educadores populares que trabajen con diversos temas de interés para la sociedad cubana. Y ahí es donde nos comenzamos a prepararnos como educadores populares para trabajar las cuestiones ambientales desde la educación popular. O sea, que la educación popular, cuando se trabaja a través de grupos y redes, básicamente se interesa por temas sociales y por problemas que están impactando en la sociedad. Entonces, así es como yo me vinculo a través de esos grupos articulados en redes, y para trabajar básicamente la solución de problemas sociales. Básicamente estos grupos y redes que funcionan en toda América Latina, y que yo sé que funcionan en Brasil también, se trabaja la educación popular oleando para diversos eixos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos eixos que se trabajan por diversas ONGs o instituciones vinculadas y articuladas para hacer educación popular? Bueno, se trabaja para el reconocimiento de derechos, se trabaja para trabajar la inclusión y la exclusión social, para construir ciudadanía, para la participación social, para la descentralización del poder, para hacer el ejercicio democrático del poder. O sea, son múltiples los eixos desde donde es posible trabajar la educación popular y desde donde se trabaja. Seguro que los colegas de Garra van a hablar sobre sus experiencias en alguno de estos eixos que ellos trabajan la educación popular. Bueno, entonces, yo quería también en esta breve fala que estoy haciendo con ustedes, un poco destacar cómo los conservadores de la educación se apropian en ocasiones se apropian de la educación popular como bandera, como escudo, para
fazer, para eles responder a sus intereses. O sea, hay que tener mucho cuidado con algunas organizaciones que dicen hacer educación popular y que realmente se escudan en la educación popular para defender sus derechos. En un artículo que yo leí de Gadotti, él le coloca el ejemplo de que el movimiento brasileño de alfabetización que existió desde 1967 hasta 1985, ese fue un movimiento que él falaba que era de educación popular, de alfabetización, y que lo hacían con las ideas de Paulo Freire. Sin embargo, fue criado por el régimen militar y verdaderamente no era un movimiento que respondía a los intereses de la clase trabajadora, del pueblo, de los movimientos populares. Entonces, eso no se aconteció, o sea, a través de ese ejemplo hay que tener mucho cuidado porque hay instituciones que enmascaran sus propósitos y hacen una educación popular en las comunidades para responder a sus intereses y no a los intereses verdaderos de la población, de la sociedad, de los más vulnerables, que a quien siempre acompaña la educación popular. O sea, hay que tener cuidado con esas visiones conservadoras que utilizan la educación popular como rótulo. Entonces, yo quería también un poco hablar de cómo la educación popular ha resistido durante más de 50 años en América Latina y cómo ella sigue resistiendo, de qué forma ella hace esa resistencia. Bueno, la educación popular se resiste, yo hallo que ella se resiste y existe cuando se hacen procesos de concientización, cuando se trabaja la dimensión política en la educación y los sectores populares, los barrios, las regiones, los sindicatos constantemente están realizando acciones para defender sus derechos. También yo acho que ella resiste cuando en la construcción de organizaciones comunitarias, ella resiste en la defensa de los derechos, ella resiste cuando los indígenas, cuando las comunidades urbanas están luchando por demandas básicas y servicios elementales que ellos precisan, y allí están surgiendo nuevos actores sociales en ese proceso de educación popular, como jóvenes, mujeres, ecologistas, indígenas, homosexuales, que están constantemente participando y demandando el respeto a los derechos humanos. Ella resiste allí. También yo acho que ella resiste cuando se hace el empoderamiento de diversos actores en lo local, porque lo local es un espacio que tiene que seguir siendo tomado por la educación popular, porque es un espacio que muchas veces está globalizado y este espacio tiene que servir para las clases populares. Por lo tanto, en la medida que se empoderan las mujeres, que se empoderan otros grupos sociales en estos espacios locales, está resistiendo la educación popular. Cuando se hace el reconocimiento de otros saberes y de otras culturas que ellas resisten y que ellas hacen esas prácticas interculturales, allí también está presente la educación popular. Yo acho que allí ella también resiste. Y un poco, bueno, esas son las maneras. Yo acho que hay muchas organizaciones que no son solo las ONGs, y, por ejemplo, proyectos, y son muchas las organizaciones que hacen educación popular.
y resisten de diversas maneras y impactan la sociedad de diversas maneras, trabajando con los diferentes problemas sociales, enfrentando los diferentes problemas sociales que tiene la sociedad. Mas, además de la educación popular resistir, ella tiene desafíos en estos momentos, ella tiene desafíos que tienen que ser enfrentados. Y entre esos desafíos, yo hallo es que la educación popular no puede perder la vocación anticapitalista. O sea, o capitalismo es quien genera desigualdades. Desigualdad, pobreza, exclusión. Entonces, esa vocación anticapitalista, la educación popular no puede perder. Otra de las cosas que están entre los desafíos de la educación popular es conseguir una unidad en la diversidad. O sea, la educación popular no es homogénea, ella es diversa porque se hace desde diferentes espacios, por diferentes personas, en diferentes momentos. O sea, ella no es homogénea, mas es importante que haya una unidad entre quienes hacen educación popular, entre quienes se interesan por defender los intereses de los desposeídos, de los desarrapados, como falaba Paulo Freire. Entonces, eso es un desafío, construir unidades en la diversidad. Otro de los desafíos de la educación popular es la relación escola-comunidade. Eu acho que é muito fraca ainda a relação escola-comunidade. Tem que fortalecer-se essa relação escola-comunidade, ou seja, e a educação popular pode muito contribuir a fortalecer essa relação escola-comunidade. Esse é um dos desafios que eu acho que tem la educación popular en estos momentos. Y yo acho que el mayor desafío es lo que estamos viviendo hoy, que es la pandemia. O sea, ¿por qué? ¿Qué ha mostrado la pandemia para nosotros? ¿Qué ha mostrado? Un incremento de las desigualdades. O sea, las desigualdades son más fuertes ainda, la fome aumenta, la pobreza aumenta. Entonces, ¿qué está haciendo la pandemia? Está haciendo que las desigualdades se incrementen. Entonces, la educación ambiental, la educación popular tiene mucho que hacer en tiempos de pandemia y con el gran desafío de que ella precisa de ese contacto gente a gente, de estar allí en diversos espacios y ahora ella tiene que reinventarse, porque no es posible siempre estar presente, ese contacto ya no es posible, entonces ella tiene que reinventarse porque ella tiene que seguir existiendo para seguir lutando por las desigualdades y acompañando a las personas que más precisan. Entonces, yo no quería hablar mucho sobre algunas cosas que falemos un poco para interactuar con usted, yo acho que es más rico. Y yo quería ya un poco, para cerrar mi fala, comentar con vocês, decir para vocês, trazer para vocês umas palavras de Paulo Freire que eu separei, porque eu acho que estão muito vigentes agora e são muito pertinentes em estes tempos que estamos vivendo. E é quando ele fala: não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas acomodação em mim, apenas camino para la inserción, que implica decisión, escolha, intervención en la realidad. Yo acho que los educadores populares debemos cada vez más estar dispuestos a conseguir esa intervención en la realidad, a participar en la solución de los problemas sociales
en que estamos inmersos. Entonces, eso era brevemente lo que yo quería hablar con ustedes. No sé si me alargué mucho más. Muy obrigado por estar aquí todos juntos compartilhando. Mais ou menos era isso que eu queria falar. Então, muito obrigado, professora Olga, por essa fala, essa grande aula sobre a educação popular. Eu fiquei, por exemplo, eu fiquei muito feliz em escutar, então, muito obrigado. Então, nesse momento, a gente escutou um pouquinho da professora Olga falando da educação popular, de também as dificuldades que encontramos em aplicá-la, e agora a gente vai chamar a presidente do Garra, que é a Gabriela Victorelli, que está aqui com a gente para contar um pouquinho também como que acontece isso, né, um braço da educação popular, mas como é que acontece isso na prática, né, Gabi? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Gabriele, eu sou vice-presidente do Garra da gestão de 2021. Eu tenho 23 anos, sou licenciada em História, atualmente estou fazendo a segunda parte do meu curso, que é o bacharel, e já estou no Garra tem quase 3 anos. Então, eu vou contar um pouquinho de como que o Garra nasceu, como é a estrutura do projeto, e falar um pouquinho da minha experiência também. O Garra, ele nasce lá em 2017 como um projeto de extensão da UFJF. Então, é um momento que a universidade está se abrindo um pouco mais para trabalhar junto da comunidade. Então, ele nasce também a partir de uma iniciativa que já existia na própria instituição, que era a ONG IBPERON. Então, ela já funcionava um cursinho, e aí alunos da própria instituição que faziam parte desse cursinho resolveram criar um cursinho popular no turno da noite, para conseguirem, assim, poder ajudar mais pessoas. Então, o Garra, ele funciona da seguinte forma. A gente atende hoje uma turma de 70 alunos, mas, inicialmente, lá em 2017, era 60 alunos. Então, eram 60 vagas para pessoas de Juiz de Fora ou região que queriam fazer um cursinho voltado para o vestibular do Enem. E onde ele funciona? Ele funciona na própria UFJF. Isso é algo muito representativo para os nossos alunos e também para os membros, porque os alunos se deslocam para ir até a universidade. Então, de certa forma, eles estão vivenciando aquele ambiente e muitos deles nunca chegaram perto da universidade ou moravam ao redor e não enxergavam que aquele lugar era para eles. Então, eles começam a andar um pouco na universidade. Então, o cursinho ele funciona na Faculdade de Letras, de segunda a sexta-feira, de 6h30 às 10h30 da noite, com aulas noturnas. No turno da tarde, a gente tem as monitorias, que é aquele momento de tirar dúvidas, de fazer exercício, para o aluno conseguir ter uma base melhor, e também atividades extra-classe, enquanto os simulados eles acontecem aos finais de semana. Por causa da pandemia, a gente teve que trazer toda essa estrutura para o online, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho como isso também está funcionando. Mas quem que faz esse cursinho acontecer? Somos nós, alunos da própria instituição. Então, o requisito para você ser membro do Garra é você ser aluno de graduação ou de pós-graduação e você querer fazer parte, contribuir com esse projeto. Então, a gente tem diversas áreas de atuação. A gente divide principalmente em 2 frentes. A primeira frente é a gestão. Então, eu sou vice-presidente, a gente tem um presidente também, que é o Vinícius Quintiliano, aluno da licenciatura em matemática, e a gente tem o nosso corpo de diretores e departamentos. Então, nós dois trabalhamos diretamente com esses diretores. Atualmente, o Garra ele tem 5 departamentos. Ele tem o departamento de ensino, que vai cuidar de toda a parte pedagógica, a parte dos nossos professores, dos nossos monitores. Ele vai estruturar toda essa questão. A gente vai ter o departamento interpessoal, que quem vai tratar dos relacionamentos. Relacionamentos com alunos, relacionamentos entre professores ou monitores e alunos, entre membros também, e de muitas atividades extra-classe que a gente faz para ajudar a formar um cidadão crítico, para ajudar os nossos alunos a estar mais perto para eles. Um valor muito grande que a gente tem dentro do Garra é o acolhimento. Então, em todo projeto, em tudo que a gente faz, a gente tenta sempre olhar muito para o nosso aluno, lembrando que é uma turma muito heterogênea, a gente tem diversas realidades, diversos tipos de pessoas, então a gente sempre tenta fazer dessa forma. A gente tem um departamento de captação de recursos que tenta buscar recursos para o nosso projeto, porque o nosso projeto ele é um projeto de extensão da universidade, então a gente conseguiu parcerias, tudo
para beneficiar esses alunos. A gente tem também o Departamento de Comunicação e Imagem, que lida todo com o marketing, com toda a comunicação interna e externa do projeto. E, por último, o Departamento de Tecnologia, que, principalmente com a pandemia, a gente viu o quanto ele é necessário. Então, toda a parte educacional que lida com a tecnologia, eles são os responsáveis. E no ano de 2020, a gente teve um grande desafio, que foi como fazer esse cursinho funcionar de forma, então, remota. Então, a gente tem uma turma de 70 alunos. E dentro desses 70 alunos, a gente tem algumas cotas, algumas reservas de vagas também. Então, a gente tem 10% das nossas vagas destinadas a pessoas com mais de 30 anos. Como o Garra, ele tem um propósito de democratizar o acesso ao ensino superior, e principalmente o ensino superior público, porque a gente vê que ainda é um ambiente muito elitizado e que muitas pessoas não têm noção que elas podem tentar entrar naquele espaço. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, e a pandemia ela intensificou, como a professora Olga disse, as desigualdades sociais. Então, a gente tenta como a gente pode contribuir para essa democratização. Então, 10% das nossas vagas elas são direcionadas a alunos com mais de 30 anos, para que alunos mais velhos e que estão há muito tempo longe do ensino médio ou que completaram pela EJA consigam ter a oportunidade de voltar a estudar. Outros 10% são destinados a ex-alunos do projeto. Então, se você foi aluno em um ano, você pode tentar voltar novamente. E o Garra ele também entende que a gente atende um público muito heterogêneo, como eu disse, então, e que tem diferentes idades. Então, a gente tem aluno de 17 a mais de 50 anos, a gente tem um encontro de gerações, e a gente tem muitos alunos que vêm com uma defasagem educacional muito grande, principalmente do último ano. Como a gente sabe, muitas escolas públicas, o Garra ele é voltado para alunos de escola pública ou alunos que tenham bolsa integral durante o ensino médio em escola particular. Então, a gente entende também que há muita defasagem e, às vezes, eles não conseguem atingir os seus objetivos em um ano de projeto e desejam continuar os seus estudos para alcançar o grande sonho deles, que é entrar em uma universidade pública. Então, dessa forma, o que a gente fez, né? Todos os alunos. No ano de 2021, por exemplo, a gente tem 69 membros, sendo que a gente tem 29 na gestão e o restante entre um corpo de professores e monitores. A gente tem um professor para cada disciplina que é cobrada no Enem, às vezes divididas ainda, matemática A, matemática B, para que fique mais fácil para o aluno, para que a gente consiga passar todo o conteúdo de uma forma que ele consiga entender mais fácil. E com todo esse corpo, gestão e corpo educacional, a gente veio trazer o projeto para online. E foi um grande desafio. No ano de 2021, a gente já conseguia antecipar algumas coisas, mas no ano de 2020 ele foi um ano bastante delicado. A gente viu uma taxa de evasão muito grande devido à questão da pandemia, as desigualdades que foram ainda mais intensificadas. Então, muitos alunos eles não conseguiram continuar, porque eles precisavam trabalhar, precisavam ajudar em casa, não conseguiam se adaptar a essa nova realidade. Então, a gente tem uma série de fatores que envolvem. Então, atualmente, as nossas aulas estão acontecendo através do Google Meet, ou seja, toda de forma online. Todo o trabalho ele é realizado de forma online por alunos da instituição. E é importante falar também que o Garra ele é majoritariamente voluntário. Então, todo o trabalho ele é feito por alunos da UFJF de forma voluntária. A gente também funciona a partir de um conceito que é chamado duplo impacto, ou seja, a gente acredita que os membros impactam os alunos e esses alunos impactam o membro de volta. Então, a gente sempre tenta trabalhar dessa perspectiva. Nós, membros que estamos voluntariamente, né, no trabalho, seja na área de gestão, seja na área pedagógica, de fato, nós aprendemos tanto quanto esses alunos aprendem com a gente. Então, de uma forma geral, o Garra ele é bem organizado, a gente tenta sempre deixar tudo mais claro possível e realizar todo o trabalho em benefício dos nossos alunos, que a gente chama carinhosamente de garrinhas. E para completar essa formação, a gente também faz algumas atividades extra-classe. A gente acredita que não é só suficiente entregar para esses alunos conteúdos para o vestibular, até porque o nosso público são alunos
em vulnerabilidade social, alunos de baixa renda. Então, a gente também tenta trazer alguns mini projetos, né, algumas rodas de conversa, para ajudar na formação desse cidadão crítico. A gente ajuda eles a se enxergarem dentro dessa sociedade, a gente ajuda eles a ganharem confiança. Então, assim, é um trabalho muito importante. Então, nós fazemos rodas de conversa sobre ansiedade, a gente já realizou também sobre políticas de ações afirmativas, com os alunos, para eles entenderem um pouco mais dessas questões. Nós realizamos atividades de orientação vocacional, porque muitos alunos querem ingressar no ensino superior, mas ainda não sabem qual caminho eles querem seguir. Então, a gente faz projetos junto com o Departamento de Psicologia da própria universidade, então é muito legal esse intercâmbio de projetos também. A gente tem o Cinegarra, que é um projeto que todo mundo gosta muito, que a gente disponibiliza filmes, documentários ou séries para os alunos. E a gente faz um debate crítico com eles, um momento muito importante. Então, todo o trabalho do Garra, ele é feito pensando em dar protagonismo para o nosso aluno, inserir eles nos debates, ouvir e ver as demandas deles. Então, a gente tenta fazer sempre esse movimento de olhar para os nossos alunos e realizar os trabalhos a partir disso. E agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Como eu disse no início da minha fala, eu já estou no meu 3º ano de projeto. Eu entrei no final de 2018, quando eu fiz um processo seletivo para ser professora de História e fui designada para a função de professora de História Geral. Então, no ano de 2019, eu fui professora. Foi a primeira vez que eu assumi uma turma e isso para mim foi muito importante, foi um desafio muito grande, onde eu sinto que eu cresci muito, não só como professora, mas como pessoa. O dia a dia, o cotidiano, as realidades que eles se encontravam, isso me tornou uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais humana e também me fez entender muito mais sobre as desigualdades educacionais e também sobre didática, de como é possível a gente trabalhar diante de todas essas dificuldades. Já no ano de 2020, eu fui coordenadora do departamento de ensino, então eu fiz essa mudança para a área de gestão, que é onde eu estou até hoje. Hoje eu estou no cargo que a gente chama de presidência, que é o presidente e o vice-presidente, e tem sido um aprendizado até hoje. O mais legal do Garra é que, independente da sua função, você nunca para de aprender alguma coisa. Então, a gente acredita muito nesse duplo impacto que traz pessoalmente e profissionalmente. Para mim, também, que sou da área da licenciatura, isso tem um ganho muito grande, é muito rico, porque eu me descobri uma pessoa que gosta muito de trabalhar na área de gestão, principalmente gestão de pessoas. Isso para mim é muito gratificante e a gente consegue ver todos os desafios, todos os pontos positivos. Então, foi uma experiência de quase 3 anos de forma voluntária, que eu levo com muito carinho, que eu acredito que é muito importante projetos como esse. Eu me identifico muito um pouco nos alunos, porque eu entrei como cotista, aluna de baixa renda, e eu nunca tive a oportunidade, aluna de escola pública, e nunca tive a oportunidade de ter acesso a uma preparação para o vestibular. Eu lembro que eu ficava muito tensa, eu ficava me sentindo muito mal por não conseguir ter essa preparação necessária. Então, hoje eu vejo o quanto o Garra é necessário, principalmente com a pandemia, a gente viu o quanto a desigualdade social ela tem sido agravada. Então, o nosso projeto ele também se coloca como um projeto que está aí resistindo, tentando levar a educação de qualidade para alunos de Juiz de Fora, né, da nossa comunidade ou de região. É isso, Davi. Gabi, muito obrigado por sempre mostrar. Eu tô aqui, né, no bastidores, eu falei assim, gente, a Gabi é impecável, né? Não tem como, né? Davi, nosso professor. Não, Gabi, hoje a gente está aqui para falar de você. Então, assim, muito obrigado pelo seu fala. A gente fica. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar do Garra. Eu falo com muito carinho. Assim, eu fico sempre emocionado quando a gente cita, assim, porque é um projeto mesmo que abraça o nosso coração, nos abraça outras pessoas. Então, isso é muito importante. Tá bom? Muito obrigado. E agora, no Garra também, a gente vai chamar o Airan, que ele é o diretor de ensino, mais carinhosamente a gente chama de chefe, né? Então, assim, ele vai conversar um pouquinho com a gente agora também sobre o Garra e sobre a experiência dele. É com você, Airan. Muitíssimo obrigado, Davi. Obrigado aí pelas falas da professora Olga. Sempre aprendizado muito bacana
ouvir quem já tem tantos anos de experiência, fala com tanta propriedade de educação popular, a gente está no Garra, mesmo que há algum tempo, quando escuta, ouve pessoas com tanta maestria, com tanta experiência, sabendo falar com tanta precisão do que é educação popular, a gente também sempre aprende, né? Isso é maravilhoso. E também faço cor aqui também aos companheiros, né? A Gabi, ao Matheus, ao Davi, gente que está no bastidor também aqui, agradeço também o convite a todo mundo também que está acompanhando com a gente, dou também a saudação. Começar me apresentando, vou fazer uma fala aqui para apresentar um pouquinho da experiência da docência dentro do Garra, da gestão pedagógica e docente dentro do Garra, da minha experiência pessoal e dessa rede não, digamos assim, dessa vastidão de cursinhos populares que exercem e impactam diretamente a educação no Brasil através desse conceito aí preconizado e lançado a nós pelo Paulo Freire. Bem, mas antes de qualquer coisa, deixa eu corrigir minha falta de educação. Meu nome é Irã de Oliveira, eu tenho 22 anos, faço letras na UFJF, estou no 8º período, estou caminhando para o meu 4º ano de Garra, comecei em 2018 como professor de gramática, em 2019 fui coordenador do departamento de ensino, mesmo cargo que a Gabi, né, carinhosamente como a gente a chama, também ocupou em 2020, eu ocupei um ano antes, em 2019. Em 2020, eu voltei para a sala de aula, senti saudade, como professor de 2 disciplinas, de interpretação de texto e de literatura, e em 2021, vendo que a situação tinha sido absurdamente agravada, as desigualdades e tudo, e a dificuldade com a qual a gente passou, com a qual a gente conviveu ao longo de 2020 inteiro, eu quis tentar, de alguma forma, contribuir novamente dentro da gestão e voltei, só que dessa vez como diretor do departamento de ensino do Garra. Bem, mais adiante eu falo um pouquinho mais sobre a minha experiência, mas antes eu acho que, como bom estudante de letras, eu queria trazer não uma citação, não um conceito, mas um poema, breve poema. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse poema, não pela beleza dele, mas principalmente pela mensagem que ele nos transmite. É um poema do Ferreira Goulart, está nesse livro aqui, ó, Toda a Poesia, chamado Vestibular. Vou fazer a leitura rapidinho aqui, depois eu começo a fazer a minha fala. Vestibular. Paulo Roberto Parreiras desapareceu de casa. Trajava calça cinza e camisa branca, e tinha 16 anos. Parecia com teu filho, teu irmão, teu sobrinho. Parecia com o filho do vizinho, mas não era. Era Paulo Roberto Parreiras, que não passou no vestibular. Recebeu a notícia quinta-feira à tarde, ficou triste e sumiu. De vergonha? De raiva? Paulo Roberto estudou duramente durante os últimos meses. Deixou de lado os discos, o cinema, até a namoradinha ficou dias sem vê-lo. Nem soube do carnaval. Se ele fez bem ou mal, não sei. Queria passar no vestibular. Não passou. Não basta estudar? Paulo Roberto Parreiras, a quem nunca vi mais gordo, onde quer que esteja, fique certo de que estamos de seu lado. Sei que isso é muito pouco para quem estudou tanto e não foi classificado, pois não há mais vagas excedentes. Mas é o que eu posso lhe oferecer, minha palavra de amigo desconhecido. Nesta mesma quinta-feira, em Nova York, morreu um menino de 13 anos que tomava entorpecentes. Em São Paulo, outro garoto foi preso roubando um carro. E há muitos outros que somem ou surgem como cometas ardendo em sangue nestas noites, nestas tardes, nestes dias tão amargos. Não sei para onde você foi, nem o que pretende fazer. Nem posso dizer que volte para casa. Estude. Mais? E tente outra vez. Não tenho nenhum poder, nada posso assegurar. Tudo que posso dizer-lhe é que a vida não foge, é que a gente não foge da vida. É que não adianta fugir. Nem adianta endoidar. Tudo que posso dizer-lhe é que você tem o direito de estudar. É justa a sua revolta.
seu outro vestibular. Esse poema do Ferreira Goulart, eu, logicamente, ainda não sou formado, mas já dou aula há algum tempo e gosto de ler esse poema para os meus alunos, para as minhas alunas, sejam nas aulas de literatura, sejam em aulas de língua portuguesa, de interpretação, enfim, eu gosto de fazer a leitura. Porque, e eu acho que muito melhor do que eu, o Matheus, que vai me suceder daqui a pouco na fala, ele vai poder demonstrar como Garra tenta abarcar e abraçar para si o conceito de educação popular desde a sua raiz. Não existe competição dentro do Garra. A gente tenta ao máximo não fomentar esse sentimento. Nós estamos falando de um cursinho pré-vestibular, de tal forma que seria mais do que natural verificarmos dentro de uma sala alunos e alunas competindo entre si para ver quem vai bem nos simulados, nas listas de exercício, quem faz a melhor pergunta, quem tem o melhor desempenho ao longo do ano. Isso a gente não promove dentro do Garra. Muito pelo contrário. A gente trabalha contra este sentimento de competição, indo ao encontro, evidentemente, do conceito, da ideia de educação popular que, tão melhor do que eu, a professora Olga já apresentou para a gente, né? Uma educação democrática, participativa, construtiva, né? Colaborativa, e é algo que a gente preconiza muito dentro do Garra, não somente na parte da gestão, bem como com o nosso corpo do monitor, o nosso corpo docente, né? Além disso, também temos como ideias sine qua non uma educação que seja emancipadora na sua essência, libertária e humanística. Uma educação que promova essa emancipação cultural, esse pensamento crítico, fomento ao pensamento crítico por parte não somente das alunas e dos alunos, mas de todo mundo que participa, que compõe este processo, né? E daí, a gente também faz um outro link com uma ideia que a gente tenta retraduzir dentro do Garra de uma forma mais simples, que é a ideia de educação dialógica do Paulo Freire, como o duplo impacto. O impacto na vida dos estudantes, das alunas, dos alunos, e este mesmo impacto voltando para quem está na gestão ou quem está na sala de aula, quem é professor, quem é monitor, monitora, professora, diretores, coordenadores, diretoras, coordenadoras, a presidência. Então, esse conceito ele é sempre muito, ele é retraduzido como duplo impacto, mas ele é sentido e ele é verificado por meio dos aprendizados mútuos que são compartilhados dentro do Garra. E fazendo aqui só um parênteses antes de continuar a falar desse trabalho na docência, principalmente como estudante de licenciatura, como pessoa que busca e sempre achou importante aliar muito bem, não somente dar todo o enfoque à prática, mas aliar a teoria à prática. E dentro do Garra, no contexto de docência, de exercício da docência, nós conseguimos teorizar e colocar toda essa teoria em prática dentro de um contexto tão libertário, humanístico, emancipador, popular, como o que nós vemos no Garra. Uma experiência, sem dúvida, indelével para quem está se formando professor, para quem... A gente se forma todo dia, né? A gente que faz licenciatura sabe que a nossa formação ela é contínua e infindável, mas certamente é uma experiência que a gente não consegue esquecer. Mas aí, certamente, e isso foi uma coisa que eu me perguntei antes de entrar no Garra, lá em 2018, como é que um cursinho pré-vestibular pode ser
um cursinho que tente promover uma educação popular, emancipadora. Porque o que a gente vê de cursinhos pré-vestibulares, sem a gente mencionar o aspecto popular do Garra, cursinhos pré-vestibulares em todo o Brasil, e aqui em Juiz de Fora não é diferente, buscam números de aprovação, números de aprovados, de aprovadas, os melhores índices, primeiros lugares, segundos lugares, e por aí vai. Então, o sentido bem diferente do que a gente preza dentro do Garra, né? A busca desenfreada pela aprovação, para a partir daí a pessoa conseguir, dentro das suas experiências na universidade, enfim, que já são enriquecedoras demais, mas a partir da aprovação é que a pessoa busca os seus objetivos e aí, quem sabe, logra, né, uma emancipação cultural, social, humana. Isso não acontece no Garra. A gente tenta fazer o sentido inverso. A gente trabalha no intuito de fomentar e fornecer, quem sabe, a possibilidade da construção de um pensamento crítico, questionador, para essa busca, né, emancipatória sob o ponto de vista cultural, social, humano, para partir daí, com todo esse trabalho de duplo impacto, ou dialogicidade, e o impacto na vida dos alunos, das alunas, e na vida de quem é membro do Garra, a partir desse trabalho, dessa construção, dessa aquisição crítica de pensamento e de conceitos e tal, a partir daí, o resultado da aprovação vem naturalmente. Essa é a nossa ideia primordial. A partir desse fomento, a partir dessa educação de caráter humanístico, emancipatório, ter como resultado e não como objetivo, ou melhor dizendo, ter como consequência e não somente como objetivo a aprovação das nossas alunas e dos nossos alunos, e assim, em 4 anos, nós já conseguimos cerca de 70 aprovações em vestibulares, em universidades de todo o Brasil mesmo. Nós temos aprovações não só na Universidade Federal, mas não só aqui na UFJF, mas em instituições de ensino superior privadas, bem como em outros estados também. Nós temos aprovações na UNB, na Unifesp. Então, a gente tem, com muito orgulho, a gente ostenta com muito orgulho, muitas aprovações, mas nunca objetivamos chegar diretamente nessas aprovações a partir da nossa metodologia de trabalho. A gente vê isso mais como consequência de tudo que a gente discute, promove dentro do Garra. E, dando continuidade a essa fala, após a gente abordar um pouquinho da docência, eu queria também trazer um outro aspecto que também é muito importante, e aí falo depois também, a partir da minha experiência, que é do lado da gestão, mais especificamente do lado da gestão pedagógica, hoje representada dentro do Garra pelo Departamento de Ensino, né, que busca uma construção humanística também, mas aí, logicamente, sempre correlacionando essas decisões e essas discussões, deliberações com alunas, com alunos, mas principalmente com professores, professoras e outros departamentos, como a Gabi mesma mencionou, o departamento interpessoal, responsável pela gestão de pessoas, o departamento de comunicação, responsável pela parte de comunicação interna e externa do Garra, o departamento de captação de recursos, que fica responsável por esses contatos e propriamente dita, pela captação de recursos, e também com o departamento de tecnologia, que tem sido mais do que fundamental em tempos de pandemia, em tempos de ensino remoto. Então, a gente tenta, a partir desses contatos, dessa rede de contatos, promover discussões, deliberações com um enfoque mais humanístico, um estreitamento de laços, e uma construção que é coletiva,
porque nós temos vários partícipes dentro das decisões pedagógicas de ensino do Garra, participativo e colaborativo. Isso porque, dentro do departamento de ensino, a gente tem tentado construir uma nova estrutura de organização para todas as instâncias da parte pedagógica e de ensino serem abarcadas, como uma experiência que a gente está fazendo, que é a coordenação pedagógica, que tem como representantes, além das coordenadoras e dos coordenadores do departamento de ensino, 4 professores, aliás, 3 professores e um monitor, inclusive o Matheus, que está aqui com a gente, é um dos representantes dessa coordenação pedagógica, representante da área de linguagens. E nesse segmento a gente faz discussões a respeito do que está acontecendo na sala de aula virtual do Garra, nas monitorias, no desempenho em simulados, em provas. Por mais que a gente não tenha como prioridade isso, a gente não deixa de fazer essas avaliações exatamente para encaminhar alunas, alunos para um caminho legal. Por mais que a gente não busque, a gente não ignora a aprovação num curso superior, enfim. E a partir desses dois segmentos, departamento de ensino e coordenação pedagógica, é que nós fazemos os contatos e aí sim tomamos decisões que afetam professores, monitores, alunas e alunos, e todo mundo participa da construção desse processo educacional. Então, alunas e alunos contribuem para a nossa, com o departamento de ensino, com a coordenação pedagógica trabalha diretamente com professores, os professores entram em contato com o departamento de ensino fala diretamente com alunos, e assim a gente vai fazendo essa bagunça bem organizada, que tem sido, principalmente 2021 do Garra, em contexto remoto. Acho que depois de um ano como 2020, a gente ter sido tão surpreendido, a gente conseguiu ali organizar essa bagunça que virou a nossa vida, de modo geral, evidentemente. E no Garra não foi diferente. E é bacana agora até aliar essas duas experiências que eu falei aqui, a experiência docente, a experiência da gestão pedagógica, com a minha experiência dentro do Garra, né? A gente, principalmente dentro da FACED, né, acaba vivenciando e acaba presenciando e aprendendo, absorvendo, discutindo conceitos que são construídos pelos mestres, pelas mestras que tentam nos ajudar nessa caminhada, contribuem para a nossa caminhada docente, né? Então, fazendo aqui, estou lembrando aqui de algumas disciplinas, por exemplo, como acho que todo mundo da licenciatura tem que fazer metodologia do ensino da sua licenciatura. Eu, então, tive que fazer metodologia do ensino de língua portuguesa, saberes escolares em língua portuguesa, políticas públicas de gestão do espaço escolar. A gente pega toda essa teoria e, a partir dessas duas experiências, tanto na docência quanto na gestão, eu consegui pegar essas teorias e botar isso em prática. Isso foi muito bacana. Então, começando com a parte, com a experiência docente, esse contato mais próximo, tentar, de alguma forma, não promover tão somente uma absorção de conhecimento, mas promover reflexões e discussões daquilo. Eu acho que todas as professoras e professores que passam pelo Garra sentem que não é pura e simplesmente aquisição e imposição de conhecimento, mas troca, educação dialógica, como eu falei no início, né? E quando você vai para a docência, como foi no meu caso, em 2 anos, 2019 e agora em 2021, a gente verifica o quão importante é termos uma boa gestão
do espaço escolar, mesmo que remoto agora, o quão é importante termos uma boa gestão do espaço escolar para que as atividades e a roda do cursinho, a roda pedagógica do cursinho, gire sem mais problemas. Isso foi, assim, muito sintomático. Quando a gente via as coisas, às vezes, fugindo, às vezes não dando certo, a gente, principalmente eu, me perguntava, poxa, por que as coisas não estão dando tão certo assim? Isso em outros lugares também que eu dei aula na minha vida. Por que as coisas não estão dando certo? Eu estou aqui fazendo a mesma coisa que eu faço em outro lugar e eu não consigo ver o mesmo resultado. Quando você vai para o outro lado, quando você vai para a parte da gestão pedagógica, você acaba verificando o quanto o seu trabalho impacta, influencia diretamente no trabalho de professores, professoras, monitores e monitoras. E isso, para mim, foi muito sintomático. Muito sintomático. E justamente por isso que eu quis vivenciar de novo esse sentimento de estar ali para ajudar, construir e poder fomentar, propiciar condições bacanas para professores e professoras, monitores e monitoras, desenvolverem esse aspecto dialógico, de duplo impacto na vida de alunos, de alunas e de toda a gestão do Garra. Bem, para fechar rapidamente, não sei se eu já estou aqui me estendendo muito, eu só queria dizer que isso acontece não somente no Garra, a gente está trazendo aqui uma experiência que acontece num cursinho que tem em todos os percalços ainda de ter sido impactado, influenciado diretamente pela pandemia da Covid-19, ainda assim, ter o aporte, ter o apoio da UFJF foi mais do que fundamental para que a gente continuasse atuante ao longo de 2020, mas essa é a realidade do Garra e de talvez de poucos cursinhos populares no Brasil. Isso porque nós estamos falando ali, mais ou menos, a gente fez algumas pesquisas e alguns mapeamentos internos. Geralmente nós estamos falando aliás, nós estamos falando aí por volta de 700 cursinhos populares ao redor do Brasil. Isso mapeado pelo Garra. E ainda que tenhamos sido impactados por essa realidade, por esse contexto destrutivo da Covid-19 na educação e também pelos ataques promovidos por esse governo que cada vez mais tenta desmontar a educação pública, e a educação popular acaba, sim, sendo um braço da educação pública, como a Gabi falou, por acolher alunos de escola pública ou alunos e alunas, né, bolsistas integrais em escolas particulares. A educação popular acaba sendo, sim, um braço da escola pública, por ser popular, e no Garra nós estamos falando de um projeto de extensão e de um cursinho popular gratuito, de qualidade, e que tenta ao máximo tenta contribuir da sua forma, reduzindo as desigualdades e o acesso, democratizar o acesso ao ensino superior no país. Outros 700 cursinhos, por volta de 700 cursinhos populares no Brasil, podem não ter esse mesmo privilégio. E é exatamente por isso que a gente precisa enaltecer o quão importante foram os cursinhos populares neste país ao longo de 2020, para que muitas pessoas, ainda que não abarcando nem perto do número de alunas e de alunos que estavam em vias estavam em situação de tentativa para chegar ao ensino superior, nós estamos falando nem perto disso. Ainda assim, essas pessoas puderam ser auxiliadas
esses alunos, essas alunas, e a crença que nós temos, principalmente dentro do Garra, e é compartilhada certamente por outros cursinhos, é que este impacto, ainda que muito pequeno, muito reduzido por conta desse contexto perverso, cada vez mais aumentado e superdimensionado pelo genocídio do governo Bolsonaro, ainda assim, essas alunas, esses alunos, amigas de alunos, amigas de alunas, familiares também são impactados, ainda que indiretamente, por estes 700 cursinhos no Brasil. Então, caminhando para encerrar aqui, a gente, fazendo só uma última correlação com o título do nosso encontro aqui, o impacto da educação popular no Brasil, ano passado, deveria e poderia e deveria ser muito mais enaltecido, principalmente por quem tem que fazer isso, que é o governo federal. A gente não espera isso de um governo que tem absoluto descompromisso com a educação. A gente, em recém-completados 521 anos do Brasil, a gente nunca viu um governo tão descompromissado com a educação. É difícil você pegar uma coisa, você não encontra qualquer ponto positivo, alguma proposta feita pelo Bolsonaro para a educação, além de escolas cívico-militares. Além disso, não vê-se nada. E ainda assim, 700 cursinhos populares ao redor do Brasil trabalham dia e noite, todos os dias, para tentar, de alguma forma, proporcionar e reduzir, ainda que nesse trabalho de formiguinha, reduzir um pouco o descompasso promovido e cada vez mais superdimensionado por um governo como esse genocida, por um governo descompromissado com a educação, por um governo que tem mais compromisso com armas do que com livros. E, no mais, a gente só queria fechar dizendo que o Garra tem muito orgulho de contribuir, ainda que com 70 alunos, parece pouco, mas para a gente, é muito, para essas pessoas é muito. E somado com esses 700 outros cursinhos, a gente tenta resistir, e a gente tem resistido. E, ultimamente, promover e fazer a educação no Brasil é resistir. E a gente tem tentado resistir contra tudo, contra Bolsonaros, contra Covides, contra tudo que rema no sentido oposto de encontro ao que a gente, no sentido oposto de encontro ao que a gente preza, o que a gente gosta, o que a gente pensa que é o correto, e é isto. Continuamos resistindo, e esse é um espaço de resistência. É isso. Muito obrigado. Ayran, como não se emocionar com a sua fala, né? Eu acho que não há palavras que eu possa descrever sempre que eu te escuto, e você sabe disso, que eu sempre te falo isso. É muito emocionante. E eu queria só reforçar, né? A gente pensa que, né, vários momentos a gente pensa sobre as dificuldades, sobre os problemas, mas uma fala que eu acho que é muito importante a existência do Garra é que existir é resistir, né? Hoje a nossa existência é uma resistência. Como os estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, como defendendo o nosso patrimônio pela Federal, porque estamos lá. Então isso também nos engrandece, e engrandece o nosso coração sobre lutar, sobre resistir. Então, muito obrigado por essa fala. E agora a gente vai chamar o Matheus, que é um pouco do, assim, não o resultado, mas o que passou por toda a vivência do Garra como aluno, teve aulas com a Ayran, então, assim, teve todo esse momento, e aí volta também para o Garra, que é uma das, né,
um querido por voltar para a gestão do Garra, então isso é muito importante. É o que o Ayran falou um pouco sobre o duplo impacto, sobre o Garra ter impactado o Matheus e agora o Matheus volta impactando o Garra aí. Então eu vou deixar de falar porque eu sou muito fã. Então, Matheus, é com você e mais uma vez muito obrigado por estar aqui com a gente. É isso, imagina. Boa noite a todos, meu nome é Matheus. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sempre sou uma pessoa que sou assim, muito fã do Garra, por todos os dias praticamente na minha vida. Eu falo sobre esse projeto porque ele, de fato, mudou a minha vida e de diversas pessoas que eu conheci, né, durante os últimos anos. Então, assim, de fato muito gratificante poder falar do Garra. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês e poder falar um pouco sobre a minha experiência com a educação popular. Então, eu me chamo Matheus, eu tenho 25 anos de idade, moro numa cidade próxima a Juiz de Fora, que chama Descoberto, que tem 5.000 habitantes, e eu fui aluno do Garra por 2 anos, entrei em 2018 e em 2019 eu também fiz o projeto, e fui aprovado, né, para 2020. E entrei para a faculdade de enfermagem. E desde que eu entrei, já se tornou meu sonho voltar para o Garra como membro, seja como docente, né, ou como monitor, ou como coordenador, enfim, eu queria estar nesse projeto de alguma forma. E já estou aí no meu 2º ano também como membro. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória até chegar na universidade pública. Como eu disse, eu sou de uma cidade pequena, com 5.000 habitantes, e eu estudei em escola pública durante toda a minha vida. E durante muito tempo eu morei na zona rural. Então, assim, não tinha acesso à internet, também não tinha computador. Então, tudo o que eu aprendia, de fato, vinha da escola, dos professores. E eu sempre fui um aluno que quis muito aprender, porque meu pai e minha mãe são pessoas com uma renda baixa. Meu pai é pedreiro, minha mãe é deficiente visual. Então, eu já sabia desde novo que para eu mudar a minha história, né, a história da minha família, eu tinha que estudar. E eu fui muito dedicado na escola, porém, quando eu me formei lá em 2013, não foi suficiente ser o bom aluno, né? Porque o vestibular, ele, de fato, cobra muito mais do que a gente aprende na escola pública. E então, me frustrei, né? Foi bastante triste, assim como é dito no texto que o Ayran trouxe para vocês aí. Me identifico porque durante muito tempo eu me senti aquele personagem. E eu tentei, antes do Garra, né, o Enem por 5 vezes. E durante essas 5 vezes eu não obtive sucesso. E não consegui nem tirar uma nota assim, que daria para qualquer curso que fosse na UF. Nunca consegui chegar a isso. E eu me lembro que quando eu vi o Garra, eu vi ele pelo site da universidade, eu sempre fui apaixonado pelo FJF, sempre ficava navegando nela pelo site, e um dia eu vi lá o Garra, e aí eu me inscrevi imediatamente, em 2018, e passei pelo processo seletivo e me tornei aluno. Só que eu trabalhava, né, eu moro em Descoberta e trabalhava numa cidadezinha, chama São João. E aí eu abandonei meu serviço, abandonei tudo que eu tinha construído aqui para ir para o Juiz de Fora e tentar lutar por esse sonho que era entrar na universidade, né? Eu não tinha muito certo na minha mente qual curso eu queria fazer. Sempre gostei da área da saúde, mas achava assim, impossível estar dentro da universidade cursando um curso integral e quem dirá da área da saúde, que eu sempre achei algo muito difícil, assim. Mas eu entrei e eu queria entrar na universidade, viver isso tudo que a TV mostra, né, que é a universidade, e por isso que eu me inscrevi no projeto. E o ano de 2018, eu fui aluno do Ayran, a gente praticamente cresceu junto, né, dentro do projeto, ele como professor, eu como aluno, e eu falo sempre que o ano de 2018 foi um ano para me preparar para poder entrar na universidade.
Eu digo isso psicologicamente, né? Foi em 2018 que eu passei a ter o apoio, de fato, que eu precisava para poder entrar numa universidade. Pessoal, então, ao mesmo tempo, enquanto mas eu vou continuar falando. Em 2018, eu trabalhava e estudava. A minha internet caiu, Davi? Acho que eu voltei. Em 2018, então, assim, foi um ano bem difícil, mas ali eu passei a sonhar e acreditar no meu sonho. E aí veio 2019, eu continuei tentando o Garra e consegui passar também como aluno. E foi um ano, assim, de muita aprendizagem. Eu abri mão novamente do meu emprego e sobrevivi durante esse ano com o que eu havia juntado e com o seguro-desemprego, né? E foi um ano, assim, incrível, porque eu pude vivenciar tudo o que o Garra tinha para oferecer. Desde as aulas, desde aos encontros com alunos para estudar, desde as monitorias, a tudo que o Garra tinha para oferecer, eu vivi em 2019. E graças a isso, eu digo que eu me tornei uma outra pessoa. O Matheus, que entrou em 2018, e o Matheus que se formou, né, vamos dizer assim, em 2019, são pessoas completamente diferentes. Eu me tornei uma pessoa mais crítica, mais presente em todos os aspectos da vida. Eu me reconheci o papel que eu queria exercer dentro da sociedade. Então, foi assim, uma mudança muito proveitosa que eu tive dentro do projeto como aluno. E também foi muito legal ver o crescimento dos membros dentro de sala, ou seja, na gestão. E aí, eu fui aprovado, né, em 2019, em 2020 já tentei e consegui entrar para a monitoria de redação. E é muito interessante porque eu não tive aula de redação na minha escola, devo ter feito, sei lá, umas 2 redações. Então, eu sabia que é a matéria que, assim, eu não gostaria de estudar. Eu lembro que em 2018 falei isso com o professor. E em 2020 me vejo como monitor dessa matéria, porque foi nela que eu considero que eu mais cresci como ser humano. Porque a gente discute diversos problemas sociais, né, que a gente vê, de fato, na nossa sociedade, e que durante a escola, às vezes, a gente não aborda, né? Os professores não trazem para a gente. Então, foi uma matéria que eu me identifiquei muito e eu consegui tirar praticamente a nota máxima nessa matéria quando eu fiz o Enem. Então, foi assim, uma paixão que eu desenvolvi, né, dentro do Garra, e sou muito feliz de estar dentro dessa área. E depois disso, né, é muito interessante ver, igual o Aidan chegou a comentar também, que o Garra ele não faz uma mudança somente na vida particular daquele aluno. Ele faz uma mudança na vida de todo mundo que está ao redor dele. Então, na minha família, não tinha ninguém que tinha feito faculdade. Todo mundo estava preso nesse mundo dessa cidade pequena, que é onde eu moro. E, de repente, eu vejo, né, depois que eu fui, deu certo, que eu fui aprovado, enfim, eu vi minha prima indo para Juiz de Fora fazer odontologia, eu vi 2 outros primos indo para Juiz de Fora tentar um emprego melhor, eu vi, por exemplo, uma mudança dentro da minha casa, no sentido de, por exemplo, antigamente, ir a um psicólogo seria algo, assim, um preconceito dentro de casa, e hoje eu me deparo com pessoas da minha família frequentando e assim, vivendo mais plenamente, né? Tudo isso por conta do Garra. Então, é algo também que, assim, não tem como a gente explicar como que é bom isso. E agora também eu gostaria de falar
da minha experiência como membro, né? Assim como o Davi falou, eu praticamente vivenciei o Garra em todos os aspectos, porque eu fui aluno, me tornei um membro, né, como monitor, e agora também estou na coordenação pedagógica, assim como a Irã falou. Então, eu tenho um pouquinho de tudo dentro do Garra, e isso é muito interessante, porque eu tenho uma visão completa do que o projeto tem a oferecer. Então, durante a monitoria, é muito interessante ver o aprendizado daqueles alunos. Às vezes eu me enxergo no passado nesses alunos, né? E vejo que eles também têm muito a crescer, muito a oferecer para a sociedade, e às vezes, assim como eu anteriormente, eles nem sabem que são capazes disso tudo. Então, é algo muito gratificante. E é interessante também a gente falar sobre a evolução que o Garra teve em si, porque em 2017, quando nasceu o projeto, eu ainda não fiz parte, né? Mas em 2018 eu vivi, né, a aula presencial, foi incrível. 2019 veio, a gente teve professores indo para a gestão, assim como a Gabi, assim como a Irã, né? Fizeram isso. E essa troca assim, do membro também é muito importante porque o projeto. E eu percebi isso, e foi assim, uma mudança incrível, tanto que no fim do projeto, a gente teve em 2018, se não me engano, cerca de 15 ou 25 alunos no máximo, né, até o fim do ano, assim, de presença. E em 2019, a gente chegou a ter 40, quase 50 alunos, todos presentes lá e tentando lutar pelos seus sonhos. Então, foi uma evolução e tanta, isso em todos os aspectos, não só no que diz respeito à sala de aula. E aí veio 2020, né, a pandemia. Eu que entrei, achei que ia ser calor, tá lá na faculdade, vivenciar tudo. Acabei vindo para casa, né, voltei para casa dos meus pais. E aí veio a aula online e tal, o Garra continuou, resistiu. A gente perdeu alguns alunos, né, porque o nosso público muitas vezes não tem acesso à internet, não tem computador. Então, assim, creio eu que mais da metade da nossa turma no ano passado não continuou por conta disso, porque senão provavelmente eles continuariam. E atualmente a gente percebe o Garra em meio a um caos que está sendo essa pandemia, tanto no que diz respeito à saúde, quanto no que diz respeito à educação, né, ou financeiramente também falando. E a gente está aí resistindo, e eu estou muito feliz também de ter entrado de estar aqui hoje, especificamente hoje, porque na redação hoje a gente está falando sobre redação, na área de educação, e eu tenho alguns dados também que eu vou falar aqui para vocês que eu acho super interessante e que são praticamente sobre os nossos alunos. E aí a gente percebe, por exemplo, tem o Todos pela Educação, que no que diz respeito à evasão escolar, os principais motivos são a baixa renda, né, familiar, o pouco ou nenhuma escolaridade dos responsáveis, o domicílio localizado em áreas longínquas, né, ou rurais, o trabalho infantil, a discriminação por cor ou gênero e distorção de idade, né, que são aquelas pessoas que são mais velhas. E é muito interessante observar isso, porque o Garra ele se preocupa com todos esses aspectos. Então, a gente tem um departamento responsável por adquirir renda para ajudar os alunos no que eles precisarem. A gente discute preconceito dentro de sala de aula. Eu, por exemplo, sou homossexual e durante muito tempo eu não me aceitei dessa maneira e só dentro do Garra eu entendi quem que eu era e o que eu poderia ser. Tenho também um amigo que ele é transexual e dentro do Garra ele se assumiu transexual. Então, assim, é muito interessante. A gente discutiu muito racismo e todos se tornaram pessoas mais fortes e que acreditam em si e se tornaram pessoas incríveis dentro do projeto.
Então, é bom estar aqui hoje falando com vocês. Eu agradeço demais isso. E eu tenho certeza que voltar para o Garra também vai me trazer muita coisa boa, até porque eu faço enfermagem, eu tenho que trazer, né, a educação em saúde, e estar aqui hoje falando sobre educação e falando sobre Garra é um prazer enorme. E eu agradeço a presença de todos vocês e o convite de estar aqui. Matheus, a gente que agradece, não tem nem o que falar, a gente que agradece todo esse seu relato, todas essas palavras aí que tocam os nossos corações. Então, muito obrigado por conversar com a gente, por expor sua história, que é muito emocionante, que, assim, você sabe como que a gente fica com você falando. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu acho que qualquer um é capaz de, tipo, de escutar a sua história e se... ficar muito feliz, porque é um pouco sobre a educação popular, né? Tudo bem que ela é voltada para o cursinho, mas voltando também nesse modo educação popular. Então, muito obrigado. E agora eu vou chamar todos de volta para a gente responder algumas perguntas que surgiram aqui do chat durante toda a apresentação. Então, boa noite a todos novamente. Eu acho que estamos todos aí muito felizes da conversa que a gente teve hoje. Então, olha só, eu vou começar com algumas perguntas que surgiram durante o chat, tá bom? Tudo certo? Então tá bom, vamos lá. Ó, gente, como foram muitas perguntas, eu vou fazer alguns compilados. Então, agora a pergunta para o pessoal do Garra, tá? Que eu vou focar neles nesse momento. Licença, professor Algo, por isso. Para a Gabi, né, para o Airan e para o Matheus, quem puder responder, estamos aí. Os alunos e alunas que querem auxiliar devem procurar quem ou qual local, né, auxiliar o Projeto Garra? Então, todo mundo que participa do Garra passa por um processo seletivo. Então, assim, a gente trabalha com uma estrutura, devido também ao número de demandas. Então, sempre acontece os processos seletivos. Passado esse tempo do processo seletivo, não é possível ajudar a auxiliar. O que acontece? A gente tem diferentes processos seletivos. A gente tem um processo seletivo de diretores, que geralmente acontece entre setembro e outubro do final do ano. Depois, a gente tem um processo seletivo específico para coordenadores, depois um para professores e um para monitores. Então, todo mundo que quer fazer parte do Garra tem que passar por um processo seletivo. Então, tem algumas etapas, algumas dinâmicas que são realizadas, entrevistas, são algumas etapas. Você se inscreve, faz uma dinâmica, caso você passe para a próxima fase, e chega até uma entrevista para a gente ver se você está alinhado com um propósito do projeto, e se naquele momento, né, a gente consegue se ajudar, mas é somente através de processo seletivo para a gente conseguir se organizar. E aí, Gabi, onde que a gente fica sabendo quando está tendo esse processo seletivo ou não? A gente pode ficar sabendo através do nosso Instagram, que é garra.cursinho, e também através do nosso site, né, que é o garracursinho.com também. Outra forma também, a gente está sempre divulgando. Uma questão que a gente principalmente fez muito nesse último ano foi, a gente sempre pede a UFJF para divulgar, então o site da UFJF, ele sempre tem a divulgação, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, coordenação, a gente fez essa expansão de pedir para eles divulgarem também, mas a dica é sempre ficar de olho no nosso site e principalmente no nosso Instagram, que é onde diariamente a gente está postando sobre os processos seletivos, a gente também está contando um pouquinho da história do Garra, mostrando o nosso dia a dia. É um ambiente super legal para ficar mais atualizado do que o Garra está fazendo nesse momento. E aí, Gabi, só linkando com uma outra pergunta, também que foi da mesma pessoa, que foi a Gláucia. E aí ela perguntou de quem que é responsável pela seleção dos alunos. Somos nós, alunos da própria instituição. Todo o processo seletivo, toda a estrutura, tudo é feito pelos alunos. O que geralmente acontece? Tem uma comissão específica. Por exemplo, nesse ano a gente ficou cerca de 2 meses planejando, vamos dizer assim, né, e realizando, de 2 a 3 meses, realizando o processo seletivo. Então, tem
como se fosse um protocolo mesmo, que outros cursinhos populares fazem no Brasil de seleção. A gente sabe que uma seleção, né, ela sempre é exclusiva de alguma forma, então a gente tenta adequar a nossa realidade também, mas são os próprios alunos. Então tem toda uma estrutura, uma discussão que passa principalmente como foi remoto, como aconteceu agora, e tem algumas fases que os alunos passam até chegar, porque infelizmente a gente só consegue ofertar no momento uma turma de 70 alunos. É o nosso grande sonho expandir isso futuramente, mas ainda tem algumas questões que nos impedem no momento de fazer isso. Então a gente só consegue, né, ajudar, proporcionar o cursinho para 70 alunos. Mas são os próprios alunos, então, principalmente, né, a presidência, os diretores, que são as pessoas que têm mais responsabilidade no projeto, que ficam à frente. Mas todos do projeto participam da mesma forma. Bom demais. Agora, Matheus, a gente tem uma pergunta para você também agora. Vamos lá. É o seguinte, a Patrícia fez a seguinte pergunta. Matheus, como as alunas, os alunos recebem essas temáticas da inclusão e diversidade dentro da sala de aula do GAR? E aí, Ayran, se você quiser contemplar também com a sua fala, também seria ótimo. É muito interessante, assim, observar, porque nos 2 anos que eu fui aluno, eu tive a oportunidade de perceber como que a turma absorve isso, né? E são os maiores e os que mais agregam discursos, né, e discussões que a gente tem em sala, porque todo mundo dá a sua opinião, conta a sua história, o professor ele tem um papel bem horizontal mesmo, de trazer o tema, e a sala traz a discussão. Então, a gente acaba aprendendo com a história de outros alunos, até mesmo o membro, às vezes, quiser trazer algum dado, alguma coisa, mas, de maneira geral mesmo, é sempre de forma positiva. Os alunos sempre gostam desses tipos de tema, porque é algo que a gente vê, de fato, na sociedade, né? A gente vive em sociedade. Então, aquela discussão, ela serve para a gente crescer como ser humano ou até mesmo como profissional, porque a gente vai trabalhar em algum momento na vida, todos lá querem exercer alguma profissão, e dentro dessa profissão eles vão lidar com diferentes tipos de pessoas. Então, aprender como lidar com esses tipos de públicos, né, diferentes deles mesmos, é sempre interessante, assim, todos gostam muito. Muito importante. Já que o Davi pediu para eu falar, né? Então, vou só dar uma palhinha rápida. Né? Já que pediu, né, Ayran? Brincadeira. Pediu, vou dar uma palhinha rápida. O Matheus, ele levantou um ponto que é muito importante, juro ser breve, que é a horizontalidade. Então, a gente lança a temática e dentro da aula ela é discutida. Então, você tem ali muito palpavelmente a construção de uma educação coletiva propriamente dita e de conceitos coletivos. Então, a pessoa pode até ter uma noção de alguma coisa, de algum conceito, de alguma parada, mas dentro da sala de aula, aquilo é refinado, aquilo é lapidado com as experiências, com alguma situação, com alguma citação ou algum outro conceito que consiga estabelecer aquele tecido de citações que é tão importante e tal. Então, tudo isso vai sendo construído coletivamente e isso aí o próprio Matheus pode falar muito melhor do que eu. A gente sempre preconiza liberdade total para que alunas e alunos participem e construam, e não somente fiquem na posição de ouvintes, mas sim de partícipes do processo. Exatamente por isso que o Matheus deu aqui seu depoimento. Eu fico cansado de falar, às vezes, o quão fã eu sou do Matheus, por todo o tempo que a gente já compartilha de garra, de vida, de amizade, e ver que justamente tudo que a gente pensou, desde lá de trás, em 2017, até agora, e o Matheus é uma das figuras, um dos símbolos, uma das personificações de tudo aquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a gente anseia. Isso é
Esse é muito gratificante, é muito emocionante mesmo. É isso. Tudo bem. Professora Olga, você está aí? Isso, acho que a professora Olga deu uma caidinha. Enquanto isso... Ah, tá sim. Professora, vamos lá. Tem uma pergunta aqui para a senhora. Ó, tem uma pergunta aqui que é: se a educação popular na América Latina é muito distinta da é muito distinta da educação popular na América do Sul. Gente, eu acho que a professora Olga está tendo alguns problemas de conexões. Vamos agora vamos então para o GAR, né? Esse povo que não gosta muito de falar, né? Como assim, né? Vamos lá. Olha, tem uma pergunta aqui que é muito bacana, que é da Reisa. É o seguinte: pergunta para o GAR em geral, né? Como começar a educação popular na prática, né? Então a gente tem a teoria, a gente tem... E aí, esse passo a mais para a prática, eu acho que é um dos mais difíceis para se dar. E aí, como que foi isso daí? Como que é? Agora tá todo mundo de microfone desligado? O que é isso? Eu vou falar. Na hora que é para falar demais... Eu vou falar o que eu acredito, tá? Como experiência de aluno e de membro no GAR. Eu acredito que, assim como a professora Olga chegou a mencionar aqui, a educação popular ela tem que resistir a tudo que faz com que aquele aluno, que seja de certa maneira de vulnerabilidade social, seja incentivado a sair, né, dessa educação. Então, a partir do momento que a gente inclui esse aluno e tenta manter ele na educação de todas as formas possíveis, é uma maneira da gente já pensar em começar essa educação popular. Ou seja, né, combatendo aquilo mesmo que faz com que aquele aluno não esteja naquele ambiente. Então, eu acredito que seja assim. Mas, se os meninos quiserem acrescentar algo aí. Tudo bem. Gente, eu tô um olho aqui nos comentários do YouTube, um olho em vocês. Então, só por conta desse delay. Professora Olga, então, vou retornar a pergunta para a professora Olga, que era se há diferença, né, como que funciona a educação popular na América Latina e como se funciona a educação popular aqui na América do Sul, se tem muita diferença, se tem alguns pontos controversos ou não. Pessoal do Garra, enquanto isso, vou fazer uma pergunta para vocês, então. A pergunta vem em uma relação, por exemplo, se a Patrícia perguntou se o Garra já buscou parceria com outros institutos da UFJF para ampliar o número de vagas das alunos ou alunos com a baixa renda. Então, você já teve esse contato aí com os outros institutos? Já houve uma tentativa, sim, de tentar ampliar para mais uma turma de PISME, mas devido a alguns contratempos, e a gente ainda tem, nesse momento, uma dificuldade que o Garra ele não tem, por exemplo, um local fixo, né? Então, a gente consegue trabalhar, por exemplo, a gente tem uma única sala que é disponível à noite, de segunda a sexta, e no domingo, quando a gente precisa para os simulados, que é a sala 1402 da Faculdade de Letras, mas ela não é uma sala do Garra. Então, a gente não tem uma sede, disponibilizada, né, para a gente essa sala da Faculdade de Letras. Então, um grande desafio que o Garra tem no momento é ter um espaço que, neste momento, né, de pandemia,
isso fica mais difícil, mas o ano que vem, quando a gente torce, né, para as coisas estarem melhores, pelo menos, ou quando for possível, né, eu acho que é um desafio para as próximas gestões, tentar buscar junto ao FJF, junto à Pró-Reitoria de Extensão, se tem algum outro lugar que esteja vazio, que não esteja desativado, né, alguma sala, ou mais também, para a gente conseguir atuar, que seja realmente só do Garra, porque no momento a gente acaba usando essa sala da Faculdade de Letras, mas que não é propriamente dita do Garra. Então, quando a gente tiver um espaço, né, que seja na UFJF, porque eu até falei isso na minha fala, isso é muito representativo, né, para os nossos alunos e também para os membros, isso vai facilitar muito. Então, quem sabe a gente consegue ampliar para outra sala de Enem, para o PISM, que é o próprio vestibular da UFJF, né? Então, quanto seria legal a gente conseguir ampliar essa estrutura? Mas o Garra, ele ainda é um projeto muito novo, né? A gente está no nosso 5º ano e a gente pegou 2 anos praticamente, né, em pandemia. Então, assim, são desafios para frente, mas que a gente torce muito para acontecer e que realmente, quando a gente conseguir um lugar físico, a gente acredita que essa ampliação, né, em outros turnos também vai ser possível. Muito obrigado, Gabi. Gente, sou suspeito por falar do Garra, não tem condição. Acho muito importante todo esse processo que a gente pensa desde a construção da identidade, da construção da educação popular, e até nos sinais onde chega, né, onde está à disposição da sociedade. Então, isso é muito, muito importante. Gente, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem mais alguma perguntinha para o Garra, e aí volto aqui, deixa eu dar uma olhada. Olha, tem uma pergunta aqui, que eu acho que até o pessoal do Garra pode responder, acho que fica até muito, muito importante, né? A educação popular seria uma forma de conscientizar a população sobre desserviços de alguns governos, como o atual, que, por além de fazerem nada para melhorar a educação, contribui para o seu sucateamento? Então, acho que é um pouco do que a fala que o Ayran trouxe e quis trazer essa pergunta também. Eu queria trazer mais uma pergunta que foi lançada aqui pela Reisla. Se eu estiver pronunciando seu nome, me desculpa, viu, querida? A gente compartilha aqui de nomes diferentes, então não tem nada a ver. Então, a Reisla falou, a educação popular é um ato de resistência à necropolítica e governo genocida? Claro que sim. Claro que sim. Ela respondeu agora, mas claro que é. Não tem a menor dúvida que nós estamos falando de um movimento, de um conceito, de uma prática, como a gente tenta fazer aqui no Garra, de uma prática que, de todas as formas, tenta subverter, tenta remar contra a maré do desmonte da educação pública que vem sendo promovido há alguns anos e, especialmente após a entrada de Jair Bolsonaro na presidência da República, foi superdimensionado, sim. E a partir desse número que eu trouxe aqui, são 700 cursinhos populares no Brasil. Nem todos os cursinhos populares que existem neste país são cursinhos que têm um apoio de uma universidade tão grande como é a UFJF. Muitos cursinhos são cursinhos de bairro, muitos cursinhos são cursinhos formados, e aqui em Juiz de Fora nós temos exemplos desses cursinhos, que não tem um aporte, por mais que busquem parcerias, por mais que tentem, ainda assim são muito impactados, estão sendo muito impactados pela pandemia, pelo descompromisso do atual governo com a educação, e quando estes cursinhos mantém suas atividades, é sim um ato de resistência e de subversão à política anti-educação, genocida, à necropolítica do atual governo em especial. Porque a gente tenta promover o sonho, a vida, e isso no Garra não tem preço. A gente tem até um lema de muitos anos chamado, que tem como nome, não negocie o seu sonho. Eu falo isso desde que eu entrei no Garra e eu absorvi, acho que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu absorvi em 4 anos de Garra. A partir do momento em que essas pessoas chegam, nos procuram
e confiam a nós os seus sonhos, os sonhos dessas pessoas passam a ser nossos sonhos. De tal forma que, se isso não é remar contra a maré da necropolítica e da maré do governo anti-educação, promovido especialmente pelo genocida Jair Bolsonaro, vou repetir com todas as letras, genocida. Isso é, sim, um ato de resistência, um ato de subversão à ideia de desmantelo da educação pública que está posto perante a população brasileira, que pode ter certeza, não concorda com isso, de forma nenhuma. São muitas falas emocionantes que estão com... Desculpa, Matheus, pode falar. Eu gostaria de acrescentar. Claro. Eu vou dizer por experiência própria. Eu, quando eu entrei para o Garra, política para mim não existia. Assim. Eu era um analfabeto político mesmo. Eu era aquele tipo de pessoa que não queria discutir política porque achava chato. Enfim. Existe uma frase que eu peguei de uma professora, inclusive no Garra, que diz o seguinte, da Hannah Arendt, que ela diz que é na incapacidade de pensar criticamente que as pessoas dão oportunidade para o verdadeiro mal aconteça. E pensando nisso, vai de encontro com ao que o projeto, né, a educação popular, tenta combater. Ela traz o pensamento crítico, desenvolve o pensamento crítico das pessoas a partir da educação. Com isso, elas conseguem combater esse mal, né, que seria, por exemplo, esse governo desse genocídio, assim como a Airan diz, porque em outro contexto a pessoa simplesmente ia pegar e se desligar daquele mundo e pensar que aquilo não é algo que irá afetar ela de maneira direta, mas, né, quando a gente vai observar, afeta sim. Então, eu acredito que sim, a popular ela tem esse papel justamente porque ela traz o conhecimento e porque ela desenvolve o pensamento crítico. Muito obrigado, Matheus. Eu acho que, além de tudo a se pensar, a gente ainda tem que pensar nesse modo político, né? Quando a gente é letrado politicamente, né? Não letrado, né? Não sei se, desculpa, Airan, não sei se é a palavra certa a se usar, mas quando a gente fica sabendo como a política faz a nossa vida, né? Está na nossa vida. Então, isso é muito, muito importante. Então, gente, primeiro, acho que a gente chega ao encerramento. Teve um momento que fizeram perguntas e aí para a professora Olga. Então, eu peço desculpas pela professora Olga não ter conexão. Então, todas as perguntas que foram feitas para a professora Olga, nós vamos recolher e enviar para o e-mail dela para que elas possam ser respondidas. Não vamos deixar de responder nenhuma pergunta aqui. Então, gente, queríamos, assim, todos os DAs, eu como professor do Garra, que estou aqui muito feliz, não podia deixar de contar isso, mas como também estudante de matemática, como estudante para lecionar, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós do DA, de todos os DAs, eu acho que eu falo isso em nome de todos os DAs, e queremos agradecer cada um de vocês pelas suas falas, pelas suas colocações. A gente está aqui no espaço mesmo de compartilhar ideias, de compartilhar momentos. E esse momento, com certeza, eu acho que ficou marcado por muitos, né? Para muitos, nesse intuito de discussão, de educação popular na prática. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Garra, acesse o Instagram, que a gente está sempre postando algo ali, sempre falando, comentando algumas coisas. Então, serão muito bem-vindos ao nosso Instagram. E nos modos presenciais, serão muito bem-vindos à nossa sala de aula também, que a gente fica muito feliz de receber quem estiver aí lá para estar com a gente, acompanhando um pouquinho. Então, pessoal, nós queremos agradecer. Só relembrando, a gente está dando início... Que início, gente. A gente está finalizando a nossa live. Que início? Agora não. A gente está finalizando a nossa live. Só alguns lembretes. Não esquecem de preencher o formulário para vocês
garantirem presença nessa live, né? Para garantir a presença e o certificado, né? Um certificado muito importante. E também está tendo um sorteio de vários livros do Instagram do DEAC. Então, é muito importante, porque até algumas dúvidas que vocês tiveram pode ser solucionada com a leitura de livros. Então, o DEA está fazendo esse sorteio aí de leitura, né, desses livros aí. Então, pessoal do Garra, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Estou muito feliz. E é isso, gente. Um beijo e boa noite a todos que ficaram até aqui com a gente. E até a próxima. Não se esqueçam que o evento vai durante toda essa semana. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau para vocês. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau, boa noite a todo mundo. Tchau, gente.